Fala, moçada do Colégio Coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, para dar continuidade à nossa aula sobre tecnologia do DNA recombinante e suas aplicações. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre exame de DNA. Mas, galera, lembra só, a aula passada, nós falamos sobre duas situações. Nós falamos sobre a inserção de fragmentos de DNA em outros organismos. Lembra disso? Para isso, a gente utiliza as enzimas de restrição. E as enzimas de restrição são uma das técnicas utilizadas também em conjunto para se fazer, para se determinar o exame de DNA. Ele foi desenvolvido em 1984 por um pesquisador chamado Alec Jeffreys, na Universidade de Leicester, na Inglaterra. E aí, esse pesquisador, ele estava tentando fazer comparativo de códigos genéticos humanos. E aí ele conseguiu descobrir essa técnica, por quê? Lembra lá na aula passada? Nós falamos que as enzimas de restrição, elas cortam locais específicos do DNA. Lembra lá nos palíndromos? E aí o que ele percebeu? Ele percebeu que dependendo do tamanho do fragmento, ele poderia cortar diversos locais e utilizando uma técnica chamada de eletroforese, ele conseguia fazer com que esse DNA migrasse ou não por uma estrutura. E aí, de posse dessa situação, ele conseguia comparar essas estruturas e aí comparar o DNA propriamente dito, ok? E a gente vai entender então como é que ele fez. E aí o que acontece? Qual que é a eficácia desse exame? Gente, o exame de DNA bem feito, ele tem uma porcentagem de comprovação de 99,9%. Então é uma coisa muito, muito, muito certa, muito técnica mesmo. É muito raro, assim, salvo, lógico, as falhas assim de humanas ou tecnológicas, mas é um processo bem eficaz. Por quê? Porque os cromossomos, nós temos que lembrar do processo de meiose, eles podem ter fragmentos diferentes, fragmentos iguais, eles podem segmentar diferentemente, eles podem segregar independentemente um do outro, enfim, toda aquela situação envolvendo a produção de gametas, e aí aquela ideia da fecundação também que nós temos que lembrar, isso acaba fazendo com que cada indivíduo tenha um DNA único, apesar de nós termos o código genético bem semelhante à espécie humana, só que cada um de nós tem fragmentos específicos que são só nossos, que determinam realmente quem a gente é. E o que acontece? Lá na formação do zigoto, só para a gente lembrar, durante a fecundação, lembra? Espermatozoide mais óvulo. O que acontece? Cada par de cromossomos da criança, ele tem um cromossomo que vem do pai e um cromossomo que vem da mãe. Por exemplo, eu, Samuel, professor de vocês, do ponto de vista sexual, eu sou XY. Eu recebi o cromossomo X da minha mãe e recebi o cromossomo Y do meu pai. Vou pegar o cromossomo 21, né? Não tenho Down, então isso significa que eu tenho dois cromossomos 21. Um eu recebi do meu pai e outro eu recebi da minha mãe, e assim sucessivamente com todos os 23 pares de cromossomos que nós temos, porque nós temos 46 cromossomos. E aí, o que acontece? Esses dois cromossomos são chamados de cromossomos homólogos, com exceção, no meu caso, do cromossomo sexual, porque o X e o Y não são homólogos, nós vimos isso lá na aula de herança sexual. Eles têm apenas uma porção homóloga, mas como um todo eles não são. Agora, o X e o X, a menina, por exemplo, qual que é a definição sexual dela? XX. Então, o cromossomo X com o outro X são homólogos. E aí, todos os demais, cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 13, cromossomo 21, eles são chamados de homólogos. Só que eles não são idênticos. Por quê? Existe a possibilidade de ter duas situações. Durante o crossing over, os cromossomos podem trocar fragmentos e durante a formação dos gametas pode acontecer a questão das mutações, que nós vamos ter uma aula específica sobre esse tema. É uma aula muito interessante, ok? E aí o que acontece? Como é que funciona o teste? Você vai lá, coleta uma amostra de sangue, um fio de cabelo, um pedaço de pele, de tecido, e aí você, em laboratório, vai induzir o quê? O corte da molécula de DNA em fragmentos específicos com auxílio das famosas enzimas de restrição. Ok? Lembrando que as enzimas cortam em pontos específicos chamados de palíndromos, onde a leitura tanto de um lado para o outro quanto de um lado para o outro, ou seja, tanto de 5 para 3 quanto de 3 para 5, elas têm a mesma ordem. Eu dei o exemplo da palavra arara na aula passada. É isso mesmo. Arara de trás para frente é arara também. Fechou? Os fragmentos gerados, então, vão ser separados por uma técnica chamada de eletroforese e depois comparados.
Então, quais foram os meus dois procedimentos até o momento? Primeiro, eu coletei o DNA e segundo, eu cortei ele em fragmentos utilizando as enzimas de restrição. O terceiro passo é levar para essa técnica chamada de eletroforese. E aqui é só um exemplo para nós vermos essa questão do quê? Do corte. Esse aqui é um famoso corte seco, né? Você pode ver que ele corta bem no meio ali esse fragmento de DNA. Olha a questão dos palíndromos. De 5 para 3, CCC, GGG. De 3 para 5, GGG, CCC, ou seja, tem a mesma ordem de leitura nas duas posições, nas duas fitas, ok? E aí, a eletroforese ela é realizada em uma placa de gelatina especial, que é um gel. E aí o que acontece? Um pedaço dela tem tipo uns sulcos, umas aberturas, fendas, e aí você coloca ali os fragmentos, uma solução com os fragmentos nessas fendas, em uma extremidade. Olha só que coisa então. Imagina uma placa, um retângulo, e aí na parte de cima desse retângulo você coloca em fendas essa solução contendo DNA. E aí, a extremidade da placa que tem essa solução inicial com os fragmentos vai ser conectada a um polo negativo de uma fonte geradora de corrente elétrica. E a extremidade oposta, lá do outro lado, vai ser ligada ao polo positivo. E aí, o que acontece? A eletricidade vai fazer com que o DNA migre por essa placa de gel. É assim que funciona, gente. É descargas elétricas, ou seja, você cria ali um polo negativo e um polo positivo, e essa imagem é muito bacana, e é um site que tem na internet chamado Khan Academy, que eu recomendo muitíssimo para vocês estudarem. Você tem ali, ó, a placa, né? Você tem a estrutura onde você vai colocar a placa, você coloca lá em cima, onde ele chamou de postos, né? Fendas, espaços, buracos, ele vai colocar a solução ali. Lá perto dessas fendas, ele liga na fonte, na parte negativa, e aqui embaixo, no lado do outro lado, ele liga na parte positiva. E o que acontece? Esse diferencial de potencial na placa faz com que os fragmentos se desloquem em direção ao polo positivo, uma vez que os fragmentos possuem o quê? Carga elétrica negativa. Isso é básico da física, vocês já viram essa questão de atração elétrica. E aí o que acontece? O DNA vai se movimentando entre as fibras do gel. Esse gel tem um conjunto de fibras e quanto menor o tamanho, ou seja, quanto mais leve, entre aspas, maior vai ser a velocidade. Ele vai correndo, literalmente, em direção à posição positiva. Agora, se ele for pesadão, ele vai ficar onde? Ele vai ficar perto do polo negativo. E aí, olha só o que acontece. Então, ali tem a escada de DNA, as amostras perto do polo negativo, e aí as amostras de DNA são carregadas nesses polos, o polo positivo. Quando você liga, se o DNA for leve, ele vai correndo em direção ao polo positivo. Se aquele fragmento for pesado, ele vai ficar perto do polo negativo. E aí o que acontece? Esses fragmentos, eles vão se movimentar. Então, eles acabam ficando separados por tamanho. Olha só aqui essa outra imagem. Você vê que você tem espaços, fragmentos lá em cima que são maiores, que são mais pesados, que eles são lentos. Então, eles vão ficar perto do polo negativo. Já os fragmentos mais leves, não, ó, eles vão correndo literalmente em direção ao polo positivo. O que isso faz? Professor, como é que eu interpreto isso em um exame de DNA? Gente, quando você desliga o campo elétrico, fragmentos do mesmo tamanho estacionam juntos, tá? E aí eles vão formar uma estrutura chamada de faixa ou banda nessa placa. E aí como que eu represento isso aí? Essa questão do peso dele, da velocidade, se ele é mais pesado, se ele é mais leve, isso tem a ver com a quantidade de pares de base, de adenina, citosina, guanina e timina. E aí, depois que você desliga, você tira a placa dali e você trata, então, ela com a solução de brometo de etídio. Ela se gruda ali no DNA e ela forma um complexo que emite luz quando eliminado com raios ultravioleta. E aí você consegue visualizar essas bandas. Então, basicamente, é esse tipo de processo. E você pode olhar, então, ali, ó, as bandas. Quanto mais para cima, mais pesada. Quanto mais para baixo, mais leves essas bandas. E é justamente interpretando isso aí, comparando o DNA, que você consegue fazer o exame. Essa outra imagem mostra justamente isso. Olha só ali, por peso, 5.000 pares de base, 1.500 e 500 pares de base. Convenham comigo que 500 é bem mais leve que 5.000. Então, 500 está perto da onde? De qual polo? Positivo ou negativo? Se é mais leve, ele está mais próximo do polo positivo.
5.000 pares de base, não. Pesadão. Então, ele está perto do polo negativo. Viu como que é fácil interpretar isso aí? E aí, o que, que acontece? Os testes de identificação de pessoas utilizam, então, essas sondas. E essas sondas, você pode fazer no olho nu também, mas é mais trabalhoso. Mas já tem equipamento que detecta trechos do DNA que variam muito entre as pessoas de uma população. Ou seja, cada pessoa tem o seu próprio padrão característico. É isso que me diferencia do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. E assim acontece com todo mundo. E aí, quais são esses fragmentos que são meus? Eles são chamados de VNTR, que é uma sigla para número variável de repetições de sequência. Cada um de nós tem um conjunto próprio dessas variações. Essas regiões são uma série curtas ou até longas de pares de nucleotídeos que se repetem em trechos da molécula de DNA. Cada um de nós, então, tem um número específico de repetições que é só nosso, é isso que define quem nós somos. E aí o que foi mais interessante, o que acelerou esse processo, foi uma técnica chamada de técnica de reação em cadeia da polimerase. Quem tem acompanhado os noticiários agora por causa do coronavírus, é, com certeza deve ter ouvido falar de um teste PCR, que é da sigla em inglês, né? Polymerase Chain Reaction. Eita, o inglês tá bom, né? Reação em cadeia da polimerase. Foi desenvolvido em 1985 por um bioquímico chamado Kary Mullis. E aí ele deu um ban, ele potencializou a pesquisa na genética. Por quê? A partir de então, era demorado você fazer uma clonagem em laboratório de um fragmento de DNA. A PCR não. A PCR ela promove a duplicação rapidamente em vitro, ou seja, numa placa de Petri, ali no meio de cultura, ela utiliza as polimerases do DNA. Vocês vão lembrar lá do processo de duplicação. A polimerase é quem vai montar, vai ajudar a duplicar o código genético. E a mais utilizada é a TEC DNA polimerase, cujo nome é derivado de uma bactéria chamada de termos aquáticos. Por que usar essa polimerase? Galera, a termos aquáticos é uma bactéria que é resistente a ambientes muito quentes. E em laboratório, nem sempre vai ser possível controlar a temperatura, manter uma temperatura igual ao nosso corpo. Tá? Então, assim, eles usam uma polimerase que é resistente ao calor. E aí, então, ela consegue fazer o quê? Ela aumenta essa técnica, a gente consegue obter quantidades muito grandes de fragmentos específicos de DNA, por meio da amplificação dos ciclos, ou seja, eu vou multiplicar sem parar até eu alcançar a quantidade que eu quero daquele fragmento por replicação. Então, como assim? Vamos imaginar que uma célula da pele demora 24 horas para duplicar aqui no corpo. Vamos dar um exemplo assim. Em laboratório, os caras em 20 minutos conseguem produzir centenas de células de pele. Ou seja, aqui eu demoraria 24 horas para uma produzir duas, em laboratório, em algumas horas eu consigo produzir centenas de células de pele. Essa é a técnica de reação em cadeia da polimerase. Basicamente é produção em larga escala de DNA. E com isso você consegue estudar de forma muito mais eficaz essa figura, né? Esse código genético. Então aqui ele mostra para mim o ciclo, né? Depois de 3 ciclos eu já tive ali, uma, duas, quatro, 8 fragmentos de DNA. Só que isso é uma velocidade muito maior do que se acontecesse dentro do organismo humano ou de qualquer outro tipo de organismo. E aí o que, que acontece? Essas bandas inventaram de fazer questão de Enem para fazer esse tipo de comparação. E aí o que, que acontece? Como é que a gente faz esse tipo de situação? Geralmente, isso é um exemplo. Você tem ali o bebê e você tem 5 possíveis pais e mães. Como é que você compara? Gente, esquece as bandas que estão sem, brancas, digamos assim. Vamos utilizar só o quê? Você pega o bebê, essas uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 bandas em negrito ali, e você vai comparar. Você compara com quem tem. Então, olha só, a primeira banda. Você pode, gente, até uma regra, você pode até pegar uma folhinha de papel e colocar assim embaixo para você acompanhar. Então, aqui, a primeira banda do bebê. Ó, a mãe do grupo um tem, o pai do grupo 2 tem, o pai do grupo 3 e a mãe do grupo 4. O grupo 5 ninguém tem essa banda. Então, é como assim, o 5 já está ficando excluído dessa análise. Olha só, o segundo fragmento aqui, ó. O 1 não tem, o 2 não tem, o 3 já tem. E o 4 também já tem aqui, ó. Um é o pai e o outro é a mãe. E ali o 5 não tem. Então, automaticamente, eu já vou excluir o 5. Vamos pegar o terceiro fragmento. Ó. O 1 e o 2 não tem, o 3 tem, o 4 também não tem, e o 5 também não. O 5 já está totalmente excluído.
Quarto fragmento, 1 e o 2 tem, olha só, o 3 e o 4, o 3 aqui, ó, o pai e a mãe tem. Gente, ou seja, o grupo 3, esse casal do grupo 3, eles têm muito mais fragmentos do que os outros grupos. Então, os pais dessa criança são o casal do grupo 3. Então, olha só, como é que eu identifico isso? Gente, tem que ter pelo menos 50% do pai e 50% da mãe, formando o quê? Formando o bebezinho. Fechou? E aqui um outro exemplo. Criança, mãe, possível pai 1 e possível pai 2. É o mesmo princípio. O que, que você faz? Pega a criança, não tem que comparar com a mãe, não. Agora você tem que achar o pai, porque a mãe eu já sei. Então, olha só, o primeiro fragmento da criança, quem tem? A mãe. O segundo fragmento da criança, quem tem? A mãe. O terceiro fragmento, quem tem? O pai 1. O quarto fragmento, o pai 1. Né? Perdão. O quarto fragmento, a mãe e o pai 1 e o pai 2. O quinto fragmento, a mãe e nem dos pais. O sexto fragmento, o pai 1. Então, automaticamente, eu já excluí o pai 2, o pai dessa criança é o pai 1. Pause em aula e faça o comparativo. Pega uma folha, deixa eu pegar uma folhinha aqui, ó. Pega uma folhinha aí, né? E aí você coloca, opa, perdão, e vai acompanhando banda por banda para ver quem tem. E assim você consegue o quê? Você consegue excluir quem é quem e consegue achar o pai e a mãe de uma possível criança. É assim que é feito um teste de paternidade. E para fechar, assim, uma outra coisa da biotecnologia, que é feito também a partir das enzimas de restrição, são os famosos transgênicos, ou organismos geneticamente modificados. São organismos de qualquer espécie que tem no seu genótipo o quê? Um gene chamado de exógeno. O que é isso? É um gene que vem de fora. Pega uma bactéria, o DNA dela é chamado de endógeno. Agora você coloca o fragmento de insulina nela. Esse fragmento de insulina que foi introduzido artificialmente, ele é exógeno. Beleza? E aí o que acontece? Essa manipulação acaba por modificar as características de um organismo. Então o organismo deixa de ser o que ele era e ele passa a ser então um OGM, um organismo geneticamente modificado. E aí, entre os grupos mais modificados estão as bactérias. E aí as bactérias têm uma função muito grande hoje em dia em laboratório, porque, que nem eu havia dito, a insulina, o hormônio do crescimento, tem várias aplicações que as bactérias são utilizadas para a produção desses organismos geneticamente. Qual que é a grande polêmica? É justamente ela está ancorada com a produção de alimentos. Até os anos 2000, aqui no Brasil tinha uma legislação totalmente contrária à utilização de transgênico. Hoje, 2020, você tem uma grande hiper. Nós somos o segundo país que mais planta transgênico no mundo. A gente só perde para os Estados Unidos. Então, por que mudou isso? É aquela história. O transgênico ele produz mais rápido, eu posso aumentar o tamanho de uma espiga de milho, eu posso aumentar a quantidade de óleo produzido por uma soja. Enfim, são várias aplicações. Mas e o impacto disso para o futuro? E o impacto disso na espécie humana? Então, essa é a grande polêmica dessa questão dos transgênicos. E uma outra coisa também que os pesquisadores temem é que uma planta modificada, por exemplo, para resistir a uma praga, de repente ela pode passar adiante esse gene, de alguma forma, porque a natureza ela consegue burlar até as modificações do ser humano. Isso já é provado cientificamente. E aí o que acontece? Isso pode ameaçar a biodiversidade. E aí, para fechar aqui, ó, eu trouxe duas tabelinhas resumindo assim, as aplicações dos organismos geneticamente modificados. Clonagem de genes específicos, diagnóstico de doenças, plantas com capacidade de fixar nitrogênio. Isso aí vocês vão ver ecologia no ciclo do nitrogênio. Quem faz isso são bactérias. Então, já imaginou uma planta que fixa nitrogênio sem precisar de uma bactéria? Ela vai ser muito mais eficiente. Plantas resistentes a doenças, resistentes aos herbicidas, produção de proteínas humanas, insulina, hormônio do crescimento, produção de vacinas virais bacterianas, tratamento de doença, vegetais resistentes à seca e à geada. Lógico que também tem riscos. Você pode acabar aumentando o uso de agrotóxicos, porque você pode criar plantas muito resistentes, elas não morrem facilmente. Você pode perder biodiversidade, pode ter prejuízo à saúde humana, problemas socioeconômicos por causa dessa mudança ambiental. E aqui, para fechar, eu trouxe esse mapinha, né? Ele é de 2018, que é do Conselho de Informações sobre Biotecnologia. É bem interessante esse site. E aqui ele mostra o quê? As principais culturas, né? Soja, milho, algodão, canola e alfafa, e mostra os principais países. Como eu havia dito, o Brasil, então, ele é o segundo país no quesito produção de organismos transgênicos, alimentos transgênicos vegetais. E como é que você identifica? A maioria
tem um Tzinho dentro de um triângulo amarelo ali. Isso indica um organismo transgênico, um organismo, um produto que foi feito com um organismo geneticamente modificado. Aquela pipoca doce, fantástica, só que ela é transgênica. Galera, fechou? Então faz o seguinte, vamos lá na página 74, questão 4 de sala. Atualmente, os alimentos transgênicos representam um tema de grande discussão. A esse respeito, considere as seguintes afirmações. Item 1. Trata-se de alimentos fabricados com produtos geneticamente modificados. Verdadeiro. Né? Item 2. Pode-se gerar um animal transgênico que tenha a capacidade de produzir maior quantidade de leite com menor taxa de gordura. Verdadeiro também. Item 3. Não se sabe quais serão as possíveis consequências da ingestão de alimentos transgênicos. Essa é a grande polêmica. Verdadeiro também. Item 4. Os ecologistas temem que as plantas transgênicas possam afetar o equilíbrio ecológico. Verdadeiro também. Então, todos os itens estão corretos. Alternativa correta, então, letra A. E aí, para fechar, o que acontece? A questão 1 de sala tem justamente um comparativo de bandas de DNA. É um exame de DNA. Ele fala o seguinte: uma loja de animais mantinha para venda 4 exemplares de araraúna, arara azul e amarela, e alegava aos fiscais que os exemplares haviam nascido em cativeiro, a partir de um casal mantido em um criatório autorizado pelo IBAMA. Contudo, os fiscais do IBAMA suspeitaram se esses exemplares teriam nascido em cativeiro ou se teriam sido capturados na natureza. Para esclarecer a questão, colheu-se uma amostra de sangue de cada um dos animais e fez-se um teste para determinação de paternidade pelo método de fingerprint. Galera, fingerprint é como se fosse impressão digital, né? Ou impressão digital de DNA. O DNA foi extraído, todo aquele processo que eu expliquei, né? Fragmentação, enzima de extração, eletroforese, liga-se uma placa, uma corrente elétrica, cloreto, o brometo de etílio lá, bota numa luz ultravioleta e analisa fotográfico que você tem as bandas. O que ele pede é o seguinte: os resultados obtidos indicam que podem ser filhos do casal mantido pelo criador. O que você faz para identificar isso? Você vai pegar ali, ó, separa ali, ó, casal tido por supostos pais. E aí você vai pegar um papel, um pedaço de folha ali, colocar e comparar. Então, olha só, você tem o número 1 é um macho, o número 2 é uma fêmea, o número 3 é um macho, o número 4 é uma fêmea. E aí tem os pais. Ó, o macho 1 não tem nenhum fragmento nem do pai nem da mãe. Os outros 3 têm. Aí você desce para o segundo fragmento. O macho 1 tem um fragmento que ninguém tem. Aí você desce ali para o outro do pai, da fêmea. Quem que a fêmea tem ali agora? A fêmea, o macho 3, tem uma banda da mãe ali, ó. Vamos para baixo. Tem uma outra banda ali do 4 que ninguém tem. Agora ali, ó, você tem uma próxima banda do macho e da fêmea, que o macho 3 e a fêmea 2 apresentam tanto do pai quanto da mãe. E aí você vai descendo. Gente, depois que você compara tudo isso aqui, o que você vai encontrar? Apenas os exemplares 2 e 3 são filhos desse casal. Por quê? Porque eles têm a maior quantidade de bandas em comum. Beleza, galera? E agora, só para descontrair, é basicamente isso, né? Alimentos transgênicos, e ali está o Tzinho, né? Que origina isso, e ali o Ozinho de orgânico, né? E o certificado de garantia, né? É aquela velha história, quem vai para a fazenda morde uma goiaba, opa, achei meio bicho. Isso é o sinal de um organismo, de uma planta orgânica, né? Que tem nada de artificial ali nela. Abraços e até a próxima aula de biologia. Valeu!